Entrevista com Ricardo Valente, vereador de Economia, Câmara Municipal do Porto. Ricardo Valente, este ano, pela primeira vez, 3 municípios presentes na Expo Real. O que é que marca esta diferença? Este ano é marcado por uma diferença substancial do ponto de vista da estratégia de posicionamento, ou seja, passamos de uma lógica de cidades separadas para uma lógica de apresentação num território em conjunto e, portanto, eu acho que isso é uma marca distinta, diferente, que coloca o Porto ao nível dos grandes territórios europeus, do mesmo modo como se apresenta Barcelona, do mesmo modo como se apresenta a Grande Copenhaga, do mesmo modo como se apresenta, ainda agora acabei de vir, da Holland Metropolitan Area, e portanto eu acho que esse é o grande caminho, é de facto territórios que são concorrentes, como é evidente, que ao mesmo tempo são capazes de cooperar e colaborar com vista a escalar do ponto de vista da presença do território. Ou seja, o Porto é a capital de uma região muito mais vasta e de um território de muito mais gente e com muito mais economia. Eu diria que não gosto de chamar capital, eu diria o Porto é a porta de entrada de um território muito mais vasto e o Porto, sobretudo, representa aquilo que é a marca que é capaz de unir esse território. Eu acho que o Porto tem essa grande mais-valia. O Porto é um território conhecido internacionalmente. O Porto é um território que é uma referência que vai para além daquilo que é a sua geografia e, portanto, o Greater Porto representa exatamente esse espelho de uma marca que transcende aquilo que é o limite administrativo da cidade do Porto. O que é que o Porto traz à Expo Real como prato forte de atração de investimento? O Porto diria que traz como prato forte de investimento aquilo que é a história passada. O Porto hoje é um território extremamente atrativo do ponto de vista de investimento. O Porto vai ter este ano 2022 o melhor ano de sempre em termos de investimento corporativo na cidade. O Porto vai ter o melhor ano de sempre do ponto de vista de fluxos turísticos na cidade. E, portanto, eu acho que o Porto, com base nestas duas dimensões, que é uma cidade boa para visitar, uma cidade boa para trabalhar, uma cidade que atrai investimento, cria, de facto, enormes oportunidades do ponto de vista de investimento imobiliário, porque é uma cidade que mostra uma dinâmica e uma capacidade de crescimento que é capaz de se manter apesar de todos os desafios que temos tido nos últimos tempos. O que é que eu não perguntei que é importante conhecer hoje sobre o Porto? Eu diria que o que é importante conhecer hoje sobre o Porto é o desejo da cidade de se afirmar cada vez mais internacionalmente, ou seja, eu acho que e toda a gente que venha cá e que vai perceber este stand, percebe que o Porto hoje e o stand que nós mostramos aqui é um stand que se põe lado a lado com um dos melhores stands que temos aqui na Expo Real. Eu acho que isso é a grande questão. A grande questão é que o Porto e a região, digamos, destas 3 cidades, são capazes de mostrar uma dinâmica e um conjunto de ativos que a colocam ao nível dos melhores que temos ao nível da Europa. Obrigado.